Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Pouco Podcast, o seu podcast semanal. Meu nome é Rinaldo Pedrosa. Eu sou Léo Abrantes. E bom, no vídeo de hoje, né? No vídeo não, no podcast de hoje, como vocês provavelmente já viram aí no título, nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de 2020/2021. Né? A gente já tem um podcast falando sobre o primeiro turno do campeonato. Se você ainda não viu, é só ver aí na nossa lista de reprodução no Spotify ou no nosso YouTube. Você vai encontrar lá tanto esse quanto outros podcasts. Se você for no YouTube também, você vai encontrar uma variedade maior de conteúdo, porque você pode Os encontrar cards estão na tela aí também do YouTube. exatamente. Se você está no YouTube, os cards vão estar aparecendo aí na tela, que a gente faz IGTV, né? Os GTVs que a gente posta no nosso Instagram, eu já chego lá, mas a gente também posta no YouTube, falando mais sobre cinema, filmes, séries e por aí vai. Os próprios podcasts também que saem no YouTube, e também, à medida que a gente puder se encontrar de novo, vamos voltar a fazer os nossos vlogs que começamos a fazer no início do ano passado. Tá? No nosso Spotify, obviamente, todos os nossos podcasts estão lá disponíveis. Você pode dar uma nossa olhada, só pesquisar Fala Pouco no Spotify, ou se você está no YouTube vendo esse podcast, é só ver na descrição que vai estar aí o link para o nosso Spotify, tá? E no nosso Instagram, como eu já mencionei, tem nossas postagens, a gente tem um foco maior em filmes, no mundo dos cinemas. Então, tem críticas, tem indicação, tem perfil, tem artigo. Os vídeos que a gente chama de IGTV saem no Instagram, mas também, se você preferir, você pode, como eu já disse, ver no YouTube. Tudo ali é mais focado em cinema. Então, se você gosta mais dessa sétima arte, gosta mais de saber, de acompanhar sétima arte, segue a gente lá. E a gente também sempre está atualizando quando sai um podcast novo. Geralmente sai na sexta, sai no sábado, dependendo dos acontecimentos da semana, mas sempre sai. Então, não deixa de ficar atualizado, dá essa moral, apoia a gente e vamos embora. Bom, como eu já mencionei aqui, né, no início, a gente vai falar hoje sobre o Campeonato Brasileiro do ano passado, que só acabou esse ano. Focando mais do segundo turno para cá, porque, como também já disse, nós temos um falando especificamente do primeiro turno do campeonato. Então, nesse aqui, a gente vai fazer, claro, uma análise geral da competição, com o final dela, mas focando mais também nesse segundo turno aí da competição, tá? Então, Léo, vamos lá começar. Vamos lá, Rinaldo. E acho que uma das primeiras coisas que todo mundo percebeu, e não só os torcedores assim das equipes, mas aquela pessoa que admira o campeonato, que gosta do futebol brasileiro, que acompanha sempre, ficou chocado pelo nível baixo das equipes. Assim, a gente nos últimos anos está vendo uma grande evolução, às vezes, nas equipes como Palmeiras, como o Flamengo, eles vêm investindo muito dinheiro e vêm se esforçando bastante para ganhar títulos. Tem outras equipes também bastante fortes, como São Paulo, Atlético Mineiro também. Só que a gente não viu isso nesse Brasileirão. A gente viu uma competição mais nivelada por baixo. Até mesmo o Flamengo, que, na minha opinião, e na opinião de muitos também, que tem o melhor elenco do Brasil, não conseguiu desempenhar o melhor futebol que ele tem e o futebol que desempenhou na temporada passada. Existem vários caminhos que a gente aqui vai tocando aos poucos aqui nesse podcast maravilhoso, mas é incrível pensar que num ano tão difícil a gente não teve um futebol tão à altura. E isso foi por conta da situação também, né? Pois é, né? E a gente tem que analisar muitas coisas, como retomando uma coisa que eu já tinha inclusive comentado no outro podcast, que era assim, o ano foi extremamente atípico, passaram meses sem ter jogos, por motivos óbvios, né? Meses sem ter jogos, sem ter treinamento, sem ter nada, sem os jogadores poderem se reunir para treinar e tudo mais. E isso afetou muito o rendimento das equipes. O primeiro turno da competição foi um primeiro turno onde o líder tinha a menor quantidade de pontos de toda a história do campeonato, dos últimos anos. Toda a história não, mas dos últimos anos dos pontos corridos era o líder tinha a menor quantidade de pontos. Que na época, o líder era Internacional, no final do primeiro turno, terminou com 35 pontos, né? E no final do campeonato, a gente teve emoção até a última rodada, por mais do nível baixo que teve até a última rodada, parecia que ninguém queria ser campeão. Inclusive o Flamengo foi campeão perdendo o jogo. Eu acho que isso fala muito sobre. A gente aqui eu falo pouco, mas isso aqui fala muito sobre como estava o nível dos times na competição. O Internacional, o Flamengo, mesmo perdendo a partida,
não continuou sendo campeão porque o Internacional não ganhou a partida dele. Apenas empatou com o Corinthians 0-0, um jogo cheio de gol anulado, e o Flamengo acabou sendo campeão. Tentaram vender como um campeonato que estava sendo muito disputado, estava até a última rodada, porque ano passado o Flamengo foi campeão com uma certa antecedência, mas esse ano, até a última rodada, ninguém sabia quem ia ser o campeão. Mas, diferente de, por exemplo, uma Premier League, que geralmente até a última rodada ninguém sabe quem vai ser o campeão, porque tem vários times, todo mundo ganhando, aqui não. Aqui a gente não sabia quem ia ser o campeão porque estava todo mundo perdendo. Era o São Paulo abrindo 7 pontos de vantagem e perdendo uma centena de jogos e caindo. Era o Internacional que batia lá e caía, o Flamengo a mesma coisa. Então ficou até a última rodada naquela, quem vai ganhar, porque ninguém queria, ninguém emplacava uma sequência muito grande. O Internacional chegou até a dar uma grande arrancada, mas depois também caiu. E acabou meio que nivelando por baixo a competição, né? Exato. E é interessante esse fato de que tentaram vender algo competitivo. De fato foi competitivo, mas eu não acredito que é o competitivo que a gente queria. A gente estava acostumado com alguns campeões com altas pontuações. O Flamengo bateu o recorde no ano passado. Nos outros anos, o Corinthians chegou a fazer 81, o Palmeiras 2 vezes 80. Então, números expressivos assim é que mostram a equipe mais bem trabalhada. Mas nesse ano a gente teve bem acirrada a disputa. O Flamengo terminou o campeonato com 71 pontos, o Inter com 70, Atlético Mineiro com 68, aí vem o São Paulo com 66. É bem colado, é bem colado. Do primeiro para o quarto é 5 pontos de diferença. É bem colado e isso realmente é interessante no campeonato porque realmente traz a disputa. Mas a questão é que o futebol desempenhado não foi o suficiente. Isso a gente pode botar a culpa no coronavírus, com certeza a gente pode, porque o coronavírus atrapalha muito, mas a gente pode colocar muito em cima da conta da CBF, porque a CBF é o que regula o campeonato, é o que comanda o principal dos esportes aqui no Brasil, Copa do Brasil, Brasileirão. Então a CBF tem muita culpa também no fato do campeonato ser dessa maneira. O jeito que as equipes montam seus elencos e do jeito que elas sofreram no campeonato, tanto com lesões e tudo mais, é complicado. A gente teve uma sequência aí, eu lembro que o Palmeiras teve uma sequência depois do Mundial, com jogos em sequência, tipo, o Palmeiras jogou na sexta, na segunda, e depois jogou na quinta. Cara, é bizarro isso, e são esses artifícios do calendário. E foi logo nas finais, assim, nas rodadas finais, que as equipes conseguiram equalizar o número de jogos, cada uma. Então, tipo, se você vê o campeonato inteiro, era sempre times com jogos, assim, faltando, nunca estava igual. Aí só foi nas últimas rodadas que foi igualar isso. Foi depois da 30ª rodada que isso aconteceu. Sim, bem pro final. E a questão é que, realmente, o fato do coronavírus é bem impactante. E o que é bom destacar nessa classificação, quem olhar primeiro aqui, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo, a gente vai ver que são 4 equipes que só tinham o brasileiro para disputar. É interessante a gente ver como, às vezes, o calendário é puxado para outras equipes, porque a gente pode ver Grêmio, Palmeiras, Santos, que são equipes que chegaram longe nas competições, principalmente o Palmeiras, e eles sofreram muito com isso. Eles não conseguiram desempenhar um bom papel por conta disso. O Santos, ele apostou muito na Libertadores, e o fato do Santos não ter conseguido a Libertadores foi quase crucial, porque a equipe não conseguiu uma vaga direta para a Libertadores, uma fase de grupos, assim. Então, é interessante a gente notar que as principais equipes do Campeonato Brasileiro são as equipes que tiveram mais tempo, principalmente o Atlético Mineiro, que basicamente foi eliminado das competições bem cedo e teve bastante tempo para treinar. E, obviamente, era sempre rodada quarto, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, mas sempre tinha aqueles fins de semana que era de Copa do Brasil, que era de Libertadores, o torneio continental, junto com a Sul-Americana também. E isso facilitava um pouco para essas equipes e foi daí que elas dispararam. Então, acho que o calendário puxado, o treinamento faltando aí para as equipes foi algo bastante desafiador para as equipes, principalmente as que estavam em várias competições. Pois é, inclusive a gente recebeu um comentário, né, de um representante da CBF falando sobre exatamente essa maratona de jogos que o Palmeiras teve que ter agora no final, né? Que era tipo,
Quem que mandou o Palmeiras querer ganhar tudo? Porque o Palmeiras estava na Libertadores, na Copa do Brasil e estava disputando É, ainda o bizarro, Brasileiro. E aí ele bizarro. falou, quem mandou querer ganhar tudo? Porque o Palmeiras teve um momento que o Palmeiras teve que jogava, aí esperava 48 horas, que é o prazo mínimo para poder jogar de novo, e aí jogava de novo. A sorte, né, do Palmeiras é que tem um elenco que dava para, de uma maneira ou de outra, driblar essas dificuldades. Mas se você for analisar como calendários de competições, ficou uma coisa totalmente mal feita, Nossa, pela, cara. Se a feita. gente começar a falar de calendário aqui, a gente não vai parar A gente nunca, só fala porque só disso. tem tantas coisas erradas, assim, que a gente, até, por exemplo, até a Europa, que é o símbolo de gestão, de ligas, das equipes unidas em prol do melhor deles, tem problemas de calendário também. A Inglaterra reclama, os ingleses reclamam do calendário puxado. O O calendário Boxing puxado é o Day é um nosso. bagulho meio doido, né? Sim, então, tipo, o fato deles jogarem tanto em tão pouco tempo ali é bizarro também. Mas a questão é que a nossa competição é muito pior. Pois é, inclusive, o Campeonato Brasileiro acabou semana passada. A gente não teve pré-temporada esse ano. E aí já começou o estadual, já daqui a pouco, semana que vem, já começa a Copa do Brasil, que é uma competição que mais vale dinheiro para todos os clubes do país, né? E por aí vai. Mas vamos se retendo, voltando a falar sobre o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras estava, inclusive, passou muito tempo do G4, sendo que chegou nessa maratona de jogos aí, ele acabou meio tendo que priorizar, óbvio que ele ia priorizar a Libertadores e agora a Copa do Brasil, né? Então ele meio que teve, e o Mundial, quando ele se classificou, e ele teve que jogar muitos jogos com o time reserva, com terceiro, não tem nem um time reserva muitas vezes, mas tipo o terceiro time que tinha no elenco para poder jogar. Ou às E vezes acabou. jogava de mau gosto, assim, sabe? Se Exato. poupando muito. Exato. O Palmeiras enfrentou o Botafogo, empatou, tipo, Botafogo lascadíssimo na zona de rebaixamento. A gente vai chegar para falar dele mais na frente. Mas assim, em situações normais, o Palmeiras enfrentando o Botafogo ia dar uma lavada no Botafogo. E aí acabou só empatando. Então, isso influenciou muito em quem ia ser o campeão. Que nem você falou, os 4 primeiros são times que só tinham o Campeonato Brasileiro para disputar. Quem teve mais de uma competição nessa reta final, ou perto dela, acabou meio que se prejudicando muito com isso. Porque se você Sim. pega o G4 do primeiro turno, G4 é Internacional, o primeiro, Flamengo em segundo, Atlético Mineiro em terceiro e Fluminense em quarto. Né? Então, no segundo turno, eu acho que a gente teve um segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi várias competições em uma só. Porque tinha momentos que o Inter estava todo mundo considerando que o Inter ia ser campeão, o Flamengo meio que andando por fora, o São Paulo depois deu uma reagida com o Diniz, que bateu no teto lá, botou 7 pontos na frente do segundo colocado e acabou caindo. E você vê que assim, no primeiro turno o São Paulo não estava nem no G4. E aí no segundo turno ele chegou a ficar 7 Sim. pontos à frente. Então assim, e acabou, tipo, em quarto colocado, demitindo o treinador e não sei o quê, porque perdeu o elenco, foi a maior confusão. Então, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tem várias competições dentro de uma só ali. E o Flamengo era aquela, demitiu o treinador, trouxe outro, porque a gente comentou no podcast que os 3 primeiros colocados naquela época, que eram o Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro, tinham treinadores estrangeiros. O Flamengo tinha tinha o Cudê, ó, tinha o. Como é o nome do filho da puta? Torrente, Dominique Torrente. Domenech Torrent. Domenech Torrente. O Internacional tinha o Cudê e o Atlético Mineiro tinha o Sampaoli. Tem, né? Mas apesar que ele tá para sair, não Os sai, três sai, não foram sai. embora. Exatamente. Então, hoje em dia você tem o Flamengo com o Rogério Ceni, o Internacional com o Abel Braga e o Atlético Mineiro agora que dispensou o São Paulo que quis sair, na verdade, né? E Recebeu a assim, proposta. né? E assim, hoje você vê a mudança que teve nos 3 primeiros, apesar deles terem continuado no topo, né, brigando sempre até o fim para ser campeão, todos tiveram seu momento de crise, seu momento de demitir treinador, de reavaliar o projeto, de tudo mais. E o Flamengo meio que andando, por mais que ele tivesse terminado o primeiro turno em segundo colocado, no segundo turno ele deu uma queda de rendimento muito grande. E aí ninguém considerava mais o Flamengo com chance de ser campeão. Tanto que falava, o Flamengo só depende dele para ser campeão. Mas era porque, tipo, tinham 8 jogos, precisava ganhar os 8, que inclusive tinha não sei quantos confrontos diretos no meio. Aí o Flamengo era campeão. E aí falava, não vai, não vai, não vai. Sendo que aí ninguém foi botando fé no Flamengo, ganhou um jogo aqui, aí ganhou outro, ganhou outro, ganhou outro, ganhou do Inter, pronto. Sabe? Chegou no último jogo, mesmo perdendo para o São Paulo, conseguiu ainda ser campeão. E o Internacional estava com o título na mão, vindo de
X jogos sem perder, enfrentou o Sport em casa, o Sport que não ganhava de ninguém fora de casa há séculos, e acaba perdendo um jogo, um jogo maluco de expulsão, de VAR, disso, daquilo outro, do goleiro lá do Internacional, Marcelo Lomba, achando que a bola tinha saído, a bola aqui, que volta para dentro do campo e o cara faz o gol. Foi um jogo maluco, aquele jogo de Esporte Internacional, que ali foi o jogo que o Internacional perdeu a invencibilidade de não sei quantos jogos que ele estava, e acabou que depois disso perdeu outro, empatou outro, e acabou perdendo a liderança para o Flamengo, que era aquela, deixou chegar o Flamengo, velho. Os cara, o elenco dos caras, a comissão que o Flamengo montou desde o ano passado fez valer o investimento. E eu acho interessante que os dois caminhos de tanto o Flamengo quanto o Internacional, apesar de jogarem de maneiras diferentes, eles têm trabalhos e até uma narrativa parecida. Eles demitiram os treinadores. Não, o Kudê não foi demitido, na real, ele foi vendido, mas interrompeu um processo ali, da maneira como o Domi também estava tentando construir um progresso ali, e não estava conseguindo muito, mas ele ainda tinha bons resultados e bons números à frente do Flamengo. Aí foi demitido por conta das goleadas e tudo mais. Aí entrou o Rogério Ceni e tirou o Flamengo de todas as competições, tirou da Copa do Brasil, caiu ali da Libertadores. Saiu perdendo tudo. Perdeu tudo, então a gente imaginava que seria, nossa, acabou o ano pro Flamengo, e já começou também um hate em cima do Rogério Ceni, e aí foi crescendo, e com o tempo o Flamengo foi encontrando caminhos, o Flamengo foi encontrando atalhos para conseguir encontrar o melhor time, encontrar a melhor maneira de jogar. Eu vejo o Rogério Ceni como um cara que usou muito das ideias do Jorge Jesus, e eu não acho errado, eu acho pouco criativo, porque cada treinador tem a própria ideia. O Domenech, por exemplo, não chegou para continuar o trabalho do Jorge Jesus. Ele poderia ter feito uma transição melhor? Poderia. Mas ele não veio ali para continuar um trabalho, ele veio para colocar o dele, ele foi colocar o jogo posicional lá no Flamengo. Mas a questão é que teve dificuldade, como todo começo de trabalho, e o Flamengo era um time de resultados. Então, o resultado teve que vir, e estava sofrendo com goleadas, então ele foi demitido. E aí entrou o Rogério, aí teve esses problemas, mas ele conseguiu encaixar o jeito do Jorge Jesus, e querendo ou não, um mérito do Rogério Ceni. A gente inclusive falavam que ele só ficaria para a próxima temporada no Flamengo se ele fosse campeão do Brasileiro. E aí ninguém botou fé. O cara foi ganhando e chegou. O que eu acho isso um absurdo, assim, a pessoa ser taxada por um título para continuar num cargo. Eu acho sem sentido, mas enfim, eu acredito que o Rogério Ceni ele teve bastante problema à frente do Flamengo. Ele teve problemas em acertar o elenco, de usar melhor as peças. O Pedro, que estava numa ótima temporada, ele praticamente descartou o Pedro, porque o Pedro justamente não cabe no sistema de jogo do Jorge Jesus, que o Rogério implementou, e não só usando apenas o sistema do Jorge Jesus, mas como também colocando outros modelos. Então ele adaptou um pouco, ele teve as dificuldades lá na defesa, aí colocou o Arão para a defesa, e isso ajudou bastante a equipe. Trouxe o Diego ali para jogar do lado do Gerson, para trabalhar a saída de bola, que é algo muito importante para o Flamengo. Então esses ajustes foram bastante interessantes. Então, o Rogério Ceni tem mérito. Eu vi muita gente criticando o fato dele ter ganhado o melhor treinador do campeonato. Eu discordo, assim, eu discordo do prêmio, na real, mas ele tem méritos também, eu não acho um absurdo ele ganhar. Agora, falando um pouco mais do Inter, que bateu muito na trave nesse título, eu sinceramente queria que o Abelão saísse com o título aí, porque era um treinador que ninguém estava dando fé, que ninguém esperava nada dele. Eu mesmo falei aqui, eu acho que até falei para você também, que o Abel chegou no Inter, o Inter acabou a temporada. Pode empacotar, o Inter jogou fora a temporada. E não foi à toa, foi eliminado das competições, a equipe caiu de rendimento brusco, porque o time do Kudê jogava bem e também sofreu bastante. A filosofia de jogo, né? O Abel Braga pro Kudê totalmente diferente. Totalmente diferente. É isso que eu não entendia. Pô, o Kudê não estava funcionando, então por que você foi atrás do Abel? E agora entrou o Miguel Ángel Ramírez, que também é de um jogo diferente do Abel. Aí, tipo, esses tipos de problemas
vão atrapalhando o elenco. Aí as pessoas vão criticando o jogador, mas os jogadores estão aí no meio de trabalhos diferentes. A questão é que às vezes as pessoas querem uma coisa tão rápida, mas é que não existe algo tão rápido assim. Talvez um treinador chegue e modifique o elenco a curto prazo, mas talvez a longo prazo ele não dê conta. Então, o Abel chegou, eu achava um absurdo, porque não fazia sentido nenhum. Mas o Abel, de querendo ou não, ele conseguiu resgatar um espírito copeiro do Internacional. Porque, assim, o Internacional era um dos favoritos do campeonato, o Kudê transformava aquela equipe de um elenco, assim, não tão recheado, num time bastante, assim, não digo avassalador, mas eu digo uma equipe bem constante. Era o líder do campeonato ali no primeiro turno, quando a gente gravou aquela edição do podcast. Era uma equipe que levava perigo e as pessoas estavam prestando atenção. Depois que o Abel chegou lá e o Inter caiu bruscamente, perdeu vários jogos, foi eliminado de competições, a gente viu que o Inter já não era mais aquilo e a gente já foi descartando o Inter. Só que aí o Inter foi embalando, foi embalando, foi embalando, justamente nessa intenção assim de ser uma equipe que estava desacreditada e teve a oportunidade de ser acreditada novamente, foi o que aconteceu. O Abel ele não é um especialista tático, eu acredito ele é o paizão, ele é o cara que motiva o elenco, e isso é importante também no futebol. A gente fala muito de tática, a gente fala muito o quão é importante o treinador inovar, fazer isso, fazer aquilo, mas a questão é que o emocional também é muito importante, o Abel conseguiu construir isso. E aquele elenco que estava moldado para um estilo do Kudê, que tinha bastante tática, com certeza o Abel aproveitou bastante ali novidades. Eu vejo que o Inter continuou marcando pressão forte na saída de bola, mesmo que fosse uma equipe que se escondesse lá atrás também. Mas, querendo ou não, o Abel teve o seu sucesso. Eu achei certeira a maneira que o Inter não quiser renovar o contrato. Acho que o Abel é treinador de curto prazo mesmo. Eu acho que se ele tivesse um trabalho mais à frente, ele não daria conta também. E, obviamente, ele poderia continuar dando certo, óbvio, mas acredito que era muito difícil isso ter acontecido. Isso acontecer, né, no caso. Mas o Inter conseguiu bastante uma revolução e, basicamente, renasceu de novo. Buscou novos ares e conseguiu chegar. Pois é, e se você analisa o G4, né? A gente fala muito do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de que os times acabam seguindo um padrão do que deu certo no ano anterior. Então, se deu certo com o Jorge Jesus ano passado, todo mundo vai seguir o padrão de ter um treinador estrangeiro. Se deu certo com o Carille na época do Corinthians, todo mundo ia ter um técnico mais retranqueiro. E esse ano, se você observa o G4, o primeiro colocado é o Flamengo com o Rogério Ceni, que joga um pouco mais para joga um pouco mais solto, e o segundo colocado é o Internacional do Abel Braga, que joga mais fechadinho, né? Então, teve para todos os gostos esse campeonato brasileiro, apesar que o campeão foi o que jogou mais solto, mas assim, o segundo colocado quase chegou lá. Mostrou que dava para ser campeão jogando desse jeito. Na contramão dos outros três, né? Dos outros três do G4, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o São Paulo, com o Diniz, Sampaoli e com o Rogério Ceni, são estilos de jogo assim que cada um tem suas especificidades, mas são um estilo de jogo mais para frente, que é mais aposta a bola e tudo mais, Sim. né? E descendo um pouquinho para as partes mais baixas da tabela, vamos analisar aqui a parte do meio, né? Essa parte aqui, tanto da pré-Libertadores, quanto dos times que se classificaram para a Sul-Americana. E começando pelo Grêmio, tá? Eu vou dar uma pulada no Fluminense, que foi o quinto, vou falar mais um pouquinho do Grêmio, que assim, o Grêmio é aquele time que chega quando quer chegar, mas também desliga quando quer desligar. E não sei até que ponto isso é culpa do Renato, até que ponto isso é culpa de planejamento e tudo mais, porque o Grêmio tá na Copa do Brasil, mas já perdeu o primeiro jogo. Na Libertadores caiu. No Brasileiro, ele sempre começa mais ou menos, mas sobe, 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 chega no meio da tabela ali, consegue sua vaguinha na Libertadores e também desliga o motor. Parece que é um time, eu não sei se você concorda com essa opinião, parece que é um time que, sabe, ele chega num ponto que ele se acomoda e fala, aqui tá bom para mim, eu não quero mais nada não. E é um time que ganhou, claro, chegou a ganhar a Libertadores aí algumas vezes, Copa do Brasil e tudo mais, mas é um time que parece que ele não tem tanta fome de ser campeão brasileiro, por exemplo. O Grêmio não se importa em ser campeão brasileiro.
Ele tem, se o Renato quisesse, ele podia ter focado esses anos para ganhar o brasileiro, e eu não duvido que ele teria ganho, não. Mas parece que o Grêmio é um time que não se importa com isso. Se importa só de estar ali garantindo sua vaguinha na Libertadores, farmando seu dinheirinho ali, porque nunca monta elencos astronômicos. Pelo contrário, né? Sempre vende todo mundo e fica por isso mesmo. Cara, eu concordo com você. E isso é um fato também, né? Porque o desempenho do Grêmio não é o mesmo quando ele tá numa Copa do Brasil, numa Libertadores. Eu acho que se transformou algo muito forte pro Grêmio. Eu acho que as campanhas da Copa do Brasil de 2016 e a Copa Libertadores de 2017 e também as Libertadores subsequentes, né? Porque o Grêmio chegou em semifinal, quase bateu muito perto da final também, há alguns anos. Então, eu acho que o Grêmio se tornou essa equipe de Copas, né? Tem até um nome, né? Que é o campeão de Copas, alguma coisa assim, da torcida do Grêmio. E eu acho que o Brasileirão, o Renato é muito criticado por conta disso, né? O Renato é um dos que mais assim briga com a imprensa, porque a imprensa pega no pé dele. E, cara, eu acho que a imprensa tá certa, porque o Renato ele fala tanto de investimento do Grêmio, fala tanto que o Grêmio não consegue comprar jogador, que o Grêmio é isso, que o Grêmio é aquilo, que se eu conseguisse jogadores por 200 milhões de reais também, que nem o Flamengo, eu também conseguiria ser campeão brasileiro. E sendo que o Grêmio tem uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro, e é uma equipe que também tem ótimos jogadores. Então, eu acredito que o Renato ele se acomodou um pouco no Grêmio. Para mim, esse é o fato. Acho que já é um trabalho bastante longo, né? E bem frutivo, porque frutivo, não sei se é a palavra certa, mas eu acho que é algo que colheu muitos frutos. Então, eu acho que seria um ótimo espaço assim para os dois, cada um seguir para o seu espaço. O Grêmio, eu acredito que a diretoria do Grêmio aparenta estar confortável com essa situação, porque o Grêmio está sempre ali chegando em Libertadores, está sempre disputando finais de Copas, está sempre disputando fases finais de Copa. Então, eu acredito que é algo interessante para o Grêmio, assim, para a diretoria, porque eu acho que sem o Renato eles não conseguiriam chegar naquele nível. Mas o Renato tá um pouco, ele sente, as pessoas sentem esse desgaste um pouco do Renato no comando do Grêmio. Tanto por conta de vários jogadores que saíram do elenco, de vários jogadores que também não deram certo. E então eu Eu acho acho que que é algo bateu que no pesa teto já, tá bastante. ligado? Eu Tipo, também o rendimento acredito. dele bateu no teto e agora é. Ele bate muito martelo sobre reforços, contratações, e o Grêmio realmente não tem o tamanho do poderio financeiro de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro atualmente. E se ele fala tanto que conseguiria levar um time assim para, sei lá, ganhar o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é algo que depende muito mais de um elenco recheado, eu queria ver ele numa equipe, assim como o Atlético Mineiro. E já Inclusive, emendando o um Atlético pouco, quer ele, né? exato, tem esse rumor aí, eu acho interessante para ver o Renato nessa circunstância. E aqui já emendando um pouco sobre o Atlético Mineiro, que eu queria falar sobre a campanha do Galo no Brasileirão, por conta assim, o São Paulo ele teve muito tempo para treinar esse time, mas ele não conseguiu chegar no título. Eu lembro que eu estava conversando até com meu pai, e ele falava que era um absurdo o Atlético Mineiro não ser campeão brasileiro. E de fato, assim, se você parar para pensar, é até que é um absurdo, porque o Atlético Mineiro só tinha o Brasileirão na hora que começou. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro só tinha a Copa do Brasil e foi eliminado antes da pandemia, se eu não me engano. Logo no começo do ano, lá pro Afogados. Você lembra que a gente estava até na faculdade, lá, bons tempos? Foi. Eu lembro. A Foi nos gente pênaltis. zoou lá. Foi bons tempos. Tempos de gente perto de Normalidade, você. tempo de normalidade. Exato. Saudades. E o Atlético teve muito tempo para treinar, trouxe São Paulo, trouxe reforços e fez uma campanha bastante interessante. Pô, chegou em terceiro. Então é uma campanha válida. Eu acredito que um pouco mais de trabalho e um pouco mais de tempo para o São Paulo, querendo ou não, ele conseguia tirar mais dessa equipe, desse elenco. Eu acho que o Atlético também se ferrou um pouquinho por conta da lesão do Keno, e o Keno era esse principal jogador da equipe. E então eu acho que mais uma temporada o Atlético conseguiria alcançar o bi de alguma coisa, mas
pelo investimento, pelo dinheiro, pelo nome do Sampaoli, as pessoas deixaram ali de sentir um gosto bom, assim, pô, terminamos em terceiro, estamos na Libertadores, ano que vem a gente está contratando muito. Eu acho que o torcedor do Atlético e muitos outros torcedores também acreditavam e torciam até para o Atlético Mineiro ter uma oportunidade maior de título e tudo mais. Pois é, inclusive, um comentário sobre o Sampaoli, ele foi um cara que sempre que ele disputou 2 anos brasileiro, né? Ano passado não, né? 2019 pelo Santos e ano passado, e esse ano também pelo Atlético. Disputou 2 campeonatos brasileiros e nos 2, um ele foi vice-campeão, no outro ele foi terceiro colocado. E assim, ele sempre começava o campeonato, era dito, não, o time do Sampaoli, o time do Sampaoli, o time do Sampaoli. E ele agora sai do Brasil sem conquistar nenhum título. Nem estadual, nem Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Campeonato Brasileiro. Só fica pedindo reforços. Tem até um meme, preciso de reforços. Então, assim, é um técnico que mostrou suas virtudes, suas qualidades, mas sempre bateu na trave. E usou o Brasil de trampolim, basicamente. Exatamente, porque ele estava meio apagado para o mercado europeu, mercado de fora. Veio para o Brasil, conseguiu mostrar seu serviço, e agora já sai de novo. Não creio que ele vai ser assim, né? Só se ele der muito errado no time que ele vai. Mas não creio que ele venha voltar para o Brasil, tipo, voltar para o Atlético, por exemplo. Não creio que ele volte. Para o Santos também, não creio que ele volte, porque ele sempre consegue arrumar confusão para todo lugar que ele vai. Saiu brigado do Santos, no Atlético já saiu agora de novo. Então, a seleção argentina também foi. Mano, aquela Copa de 2018 foi uma loucura, velho. Foi uma bagunça total. É bizarro. Não existia comando técnico com ele. Então é um técnico meio problemático, mas que dá os seus resultados, né? Apesar de não ter conseguido títulos, fez boas campanhas. E assim, campeonatos não se fazem só de títulos. Você consegue, você fazendo uma boa campanha, o Atlético agora em terceiro colocado, faturou milhões de reais, sabe? Se você chegar na Copa do Brasil, que é a competição que mais dá dinheiro no Brasil, você chegar nas quartas de final, na semifinal, dá milhões de reais também. Não ganhou. Mas você consegue, com esse dinheiro, investir tanto no seu centro de treinamento, quanto contratando um jogador, quanto pagando dívida, e por aí vai, sabe? Não é porque não foi campeão que também, meu Deus do céu, acabou o mundo, sabe? Claro que ganhar é bom, todo mundo quer ganhar, mas... Nem tudo gira em torno de títulos, né? Exato, tipo, mesmo quando não ganha, uma campanha boa tem que ser muito valorizada. Principalmente o Atlético, né? Que na temporada passada não teve um ótimo desempenho. Pois foi segunda parte da tabela, inclusive. Então, agora está na Libertadores, está contratando reforços. Eu acho que é mais interessante eles olharem por esse lado. Mas assim, vamos descer um pouquinho essa tabela aí? Caramba, o Flamengo 2019 fez 90 pontos, bicho. Foi 90 pontos? O segundo colocado, o Santos, 74. E o terceiro, o Palmeiras... Verdade, né, velho? 90 pontos, velho. É muita coisa. Caramba. Aí esse ano você vê o primeiro colocado também, foi o Flamengo? Foi 71. Então, assim, o primeiro colocado, que é o Flamengo, que foi campeão esse ano, em 2019, ele seria quarto colocado. Porque o primeiro foi para o Flamengo com 90, o segundo o Santos 74, o terceiro o Palmeiras também 74, e em quarto o Grêmio 65. Então, assim, o Flamengo esse ano campeão seria quarto colocado em 2019. Destaque para o número de derrotas também. O Flamengo perdeu 4 vezes. E aí o campeão perdeu 9, o terceiro perdeu 10. É muita coisa, cara. Pois é. E assim, o Atlético subiu de 13º para terceiro. Então, assim, é uma evolução. Eu acho que o torcedor ele queria o título muito por conta do Sampaoli, das contratações, mas eu acho que esse desempenho tá ótimo. Mas assim, vamos falar um pouquinho aí sobre outras equipes aqui. Eu queria destacar uma equipe, 3 equipes, na real, que arrancaram bem nesse Brasileirão, que eu não esperava. Quer dizer, uma eu esperava, mas o andamento das circunstâncias no Brasileirão, a jornada dessa equipe não estava tão boa no começo, que é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino estava na zona de rebaixamento, cara. Teve, se eu não me engano, foi a segunda melhor campanha do retorno. E, cara, é bastante interessante como o Bragantino conseguiu dar tempo pro Barbieri. É isso que, cara, e olha que o Bragantino tá numa temporada, igual as outras equipes, atípica. Com pouco... Eu sei que o investimento do Bragantino foi bastante, mas tava com dificuldade. Eles vinham de um... Não deu certo, basicamente. Eles vinham de muitos anos com o Antônio Carlos Zago, e o Antônio Carlos Zago, na hora do ápice da equipe,
foi embora. Aí pronto, deixou eles na mão. Aí entrou o Barbieri, a equipe sofreu, penou um pouco, mas com o tempo foi se ajustando. E, cara, contou com um desempenho ótimo do Claudinho também, né? Pois é, o, o Bragantino. Tem a gente no podcast falando sobre o primeiro turno, a gente comentava que não só o Bragantino, como também o Atlético Paranaense, que a gente pode até comentar depois, um foi o nono, o outro foi o 10º, eram times que estavam na zona de rebaixamento, né? E aí chegou o Zago, né? O Bragantino começou com um técnico estrangeiro, depois algumas trocas foi para o Carlos Zago, e ele conseguiu uma série de vitórias, contando também com o Claudinho, que foi um grande destaque do campeonato, ganhando muitos jogos para o Bragantino. E muitos o Bragantino, prêmios. pois é, inclusive na premiação do campeonato ele conseguiu ganhar um bocado de coisa. Os 4, eu acho. E assim, o Bragantino conseguiu pegou um trampolim da zona de rebaixamento, foi bater na Sul-Americana, sabe? Primeira competição internacional da história do clube. Claro que assim, se você for ver no início da competição, era muito comentado que o Bragantino vai brigar por Libertadores, vai brigar por Libertadores. Não chegou a esse nível, mas também, para o jeito que começou, conseguiu subir de um jeito que ninguém esperava, né? E falando, aproveitando que eu citei o Atlético Paranaense, só para comentar, que o Atlético Paranaense, no final do primeiro turno, estava em 19º colocado, com o presidente indo nas redes sociais para xingar o time, falar que o time era um time de bairro e não sei o que e tudo mais, e que ele era o salvador do time. E aí conseguiu se ajeitar, pegou o prumo, trouxe o Paulo Tuori, que na época estava no Botafogo, e ele trouxe o Paulo Tuori para o Atlético Paranaense e conseguiu uma série de vitórias, né? Retornando, inclusive, o Paulo Tuori, já tinha sido técnico antes do Atlético Paranaense. E ele conseguiu uma série de vitórias, subiu e ficou ali em nono na zona de classificação para a Sul-Americana. Eram dois times que estavam fadados pelas campanhas do primeiro turno a serem rebaixados e conseguiram, né, ter suas arrancadas aí. Como o Corinthians também, né? O Corinthians estava mal das pernas, meio para lá, meio para cá, mas conseguiu também, com o Mancini, ter uma grande reação aí e subir para ficar na zona de classificação para a Sul-Americana também. Exatamente isso. As 3 equipes que eu ia falar é justamente Bragantino, Atlético Paranaense e Corinthians. O Bragantino a gente falou aí, e o Atlético Paranaense é interessante que, cara, foi um baque a temporada inteira para o Atlético Paranaense, porque eles perderam tudo, sabe? Sabe quando você tá lá no Roda-Roda Jequiti, aí perdeu tudo? Foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense. Eles perderam o melhor jogador, perderam os melhores jogadores, porque já tinham perdido o Renan Lodge na temporada passada, aí perdeu o Bruno Guimarães, perdeu o Rony, perdeu muitos jogadores importantes, teve que se readequar, perdeu o Pablo, né? Mas o Pablo é um pouco antes, né? Perdeu muitos jogadores, então a equipe conseguiu, demorou, obviamente, teve muito problema. Eu achei que o Atlético Paranaense realmente tinha perigo de cair mesmo. E a equipe conseguiu, contratou o Renato Kaiser, que foi uma ótima surpresa aí para a equipe, e era foi um grande jogador para a equipe também. E o Paulo Tuori também, que chegou e conseguiu ali impor o seu estilo de jogo, um estilo de jogo mais defensivo, diferente um pouco do Thiago Nunes, que é um pouco mais ofensivo, e era um estilo que estava surtindo bastante efeito no Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense, pelo que conseguiu, assim, pela arrancada que conseguiu, e também pela posição na tabela, por conta. Se você olhar o elenco, do Atlético Paranaense, você vai ver que não é nada demais. E tá em nono colocado, à frente de outras equipes, como, sei lá, Bahia. O Bahia que esse ano montou o elenco. Foi o Bahia, só já aproveitando que tu citou, foi o maior orçamento da história de um time do Nordeste na Série A e brigou para não cair até a última rodada. Sim, você vê, né? A gente vai falar mais um pouquinho aí do Bahia, e falou do Atlético Paranaense e também do Corinthians. Eu acho que o torcedor corintiano, obviamente, não está satisfeito, porque está acostumado com o Corinthians brigando lá nas cabeças, sempre tentando Libertadores, e essa temporada quase brigou por Libertadores. Foi nesses últimos 5 jogos que não conseguiu nenhuma vitória, que aí foi a derrocada mesmo que fez o Corinthians não conseguir chegar na Libertadores. Mas, cara, foi uma temporada positiva para o Corinthians. Acho que os torcedores não tinham nenhuma perspectiva, o time já não demonstrava muito. Acho que eu não acredito que foi um baque muito grande, mas perder o Campeonato Paulista para o Palmeiras foi uma coisa chata para eles, que eles não queriam ter passado por isso, e isso influenciou também. Mas, querendo ou não, o Corinthians conseguiu embalar boa sequência,
conseguiu utilizar bastante a base, o Gustavo Silva, conseguiu usar outros bons jogadores também, que realmente o Mancini conseguiu colocá-los para jogar. Então é interessante ver o que o Mancini fez. O Mancini não é um treinador muito requisitado, é sempre um treinador que eu acho que ele é um treinador de gestão de crise. Ele Você tava no tá em Atlético crise. Goianiense. Sim, você tá em crise, chama o Mancini, que é quase o Henrique Meirelles. Tá com problema aí, chama o Meirelles. E, o Mancini é um pouco disso. Ele conseguiu tirar um pouco do Corinthians. Eu acho que vive uma fase no momento, o Corinthians não tá bem, mas teve uma fase ali que foi interessante para o Corinthians. Eu lembro que o Corinthians perdeu para o Flamengo de 5-1 no primeiro jogo do Mancini, aí no outro jogo, para enfrentar o Flamengo, o Corinthians já brigou de igual para igual e conseguiu fazer um bom jogo. E eu não lembro, na real, o resultado. O Corinthians ganhou esse jogo? Deixa Eu eu não ver. lembro, mas eu lembro que foi um jogo disputado. 2020. Teve um Pô, eu abri 5-1 aqui e nesse veio um jogo. 5x1 pro Flamengo, mas Aí foi o primeiro turno, foi o isso eu primeiro lembro. jogo. O segundo foi 2x1 pro Flamengo. Então, eu lembro que esse jogo foi bastante pegado. Por mais que o Corinthians tenha perdido, foi um jogo brigado também. E então o Corinthians, querendo ou não, conseguiu se safar um pouco. Mas eu não acho que isso é suficiente. Eu acho que essa temporada vai ser pior. Acho que se continuar usando, eu acredito que se continuar usando os jogadores da base, colocando aos poucos, eu acho que vai ter sucesso, mas é importante ter algo novo, porque se continuar na mesma, o Mancini ele já não é esse cara de trabalhar a longo prazo, então eu acho importante o Corinthians já ter em mente o que fazer também. Pois é. E dando uma descida mais para Os a parte de. coitados. Vamos para a parte agora do desespero, a parte do nervosão. São dos Fantástico. times que disputaram para não cair até a última rodada, né? Você tem a partir do Bahia, né? Bahia, Sport, Fortaleza, Vasco e até o Goiás ali durante um tempo, foram os times que brigaram pelas duas últimas vagas para não cair. Porque se você pegar Botafogo e Coritiba, eram times que não tinham muitas perspectivas, né? Chegando na reta final, eram times que já tinham sido praticamente entregues à Série B. E o Vasco, o Goiás, Sport, Fortaleza e Bahia eram os 5 times que brigaram por essas duas últimas vagas, que acabou ficando com o Vasco e com o Goiás. E assim, o Bahia, né, como a gente já citou, é um time que teve o maior orçamento da história do Nordeste, mas brigou para não cair, tipo, era almejando que eles chegassem na brigar por Libertadores, pelo fato do orçamento ter sido muito grande. Trouxe até jogadores como o Rodriguinho e tudo mais, o Índio Ramírez, que foram jogadores caros para o elenco e não conseguiram. O Ramírez até um pouquinho, mas o Rodrigo não conseguiu render tanto. E o Sport, por outro lado, em 15º, era o time com o menor orçamento da Série A. Cheio de dívida, devendo a todo mundo, proibido de escrever jogadores e o escambau por um bom tempo. Conseguiu ainda, com o Jair Ventura, depois que o Jair Ventura chegou, conseguiu ficar na 15ª colocação. E o Fortaleza, depois que perdeu o Rogério Ceni, foi um time que caiu de rendimento de um nível estrondoso, trocou de técnico 2 vezes para poder se salvar assim, né? Se salvar matematicamente só na última rodada, mas o Vasco precisava tirar um saldo de gol de 12, ou era 11 na última rodada para poder não cair. Era meio difícil, mas o Fortaleza também acabou salvando os 3 do Nordeste, né? Tirando o Ceará, que ficou ali no meio da tabela, os outros 3 clubes do Nordeste brigaram para não cair até a última rodada e acabou ficando os 3 ficando na Série A. Então, ano que vem é o limite. Esse foi o limite de times do Nordeste que já tiveram na Série A. São 4. Não caiu ninguém esse ano, mas também não subiu ninguém da Série B. Então, continua ano que vem com 4 clubes do Nordeste, o que é muito importante para o futebol da região, dos estados do Nordeste e tudo mais. E o Vasco, né? O Vascão, ainda deram a última cortada, trouxeram o Luxemburgo, que conseguiu ainda ter uma leve reação no início da competição, mas não foi nada, tipo assim, foi só um sobe e desce e acabou sendo rebaixado. Nem sei se ele fica para essa próxima temporada, não fiquei por dentro dessas informações do Vasco, mas agora o Vasco vai jogar a Série B, né? E o Goiás
no modo Goiás, ninguém botava mais fé no Goiás. O Goiás era lanterna, foi lanterna durante muito tempo. Nas últimas rodadas conseguiu uma série de vitórias, uma série de jogos sem perder, e conseguiu ainda iludir o torcedor, achando que não ia cair, mas acabou também sendo rebaixado, né? E tu, Léo, o que é que tu enxerga dessa parte final aí? Então, eu acho que algo bastante interessante aí, que chama a minha atenção, assim, logo de primeira instância, é o Fortaleza. O Fortaleza, com o Rogério Ceni, é uma equipe que almejava coisas grandes. Coisas que eu falo é vagas em disputas continentais. Ano passado conseguiu a vaga para a Sul-Americana e quase eliminou o Independente da Argentina. Então, o Fortaleza com o Rogério Ceni era uma equipe que tinha garra e conseguia brigar de igual para igual. Se a gente olhar, por exemplo, onde está Ceará, onde está Atlético Paranaense, onde está Santos, a gente poderia imaginar um Fortaleza do Rogério Ceni ali tranquilamente. E o Fortaleza estava bem. Mas é que a questão do Fortaleza é que parece que o Rogério saiu, acabou, né? Eu acho que O o time Rogério, foi feito a imagem e semelhança dele ali, depois que ele saiu. sim, cara, eu acho que o Rogério ele tinha uma importância tão grande para a equipe, assim, não só na questão tática, porque o Rogério Ceni é um bom treinador e ainda tem muito para evoluir, mas o Rogério Ceni também era uma presença imponente ali, do ex-jogador Rogério Ceni, do goleiro cobrador de faltas, do tricampeão mundial com São Paulo. Eu acho que aquela presença numa equipe de pouca expressão, num tricolor também, eu acho que fazia muita diferença para a equipe. E depois que ele saiu, a equipe passou por maus bocados. Eu achei por muito tempo que o Fortaleza ia cair, porque o Fortaleza realmente, se você olhar, não tem um elenco bom. Acho que o Rogério conseguia utilizar aquele elenco muito bem. Trouxe o Chamusca do Cuiabá, e o Chamusca não conseguiu tirar um bom resultado também. E o Fortaleza ficou aí, conseguiu 2 vitórias nas últimas rodadas e salvou. Eu acho isso incrível. Eu acho que, sinceramente, foi um milagre o Fortaleza não ter caído. E é interessante também para ver o que ele vai apresentar para a próxima temporada. Como é que vai ser o treinador, o elenco, como é que. Eu acho que é um forte candidato para cair, assim, com todo respeito ao Fortaleza aí, mas vamos ver o que aguarda o Fortaleza. E agora, para mim, o melhor para falar desses dois aqui, acho que Goiás era uma carta cantada para cair. Teve até uma boa arrancada lá no final do campeonato. Teve 2 vitórias nos últimos 4 jogos. E quase, né? Quase saiu vencedor aí. Mas a questão é 2 times do Rio de Janeiro na zona de rebaixamento e o Botafogo em último com 27 pontos, cara. É algo assim. O Botafogo é uma equipe muito tradicional, né? Mas é doloroso para os torcedores. O Botafogo só tem torcedor famoso, é incrível. É Hélio de la Penha, é a Marcela Diné, é Felipe Neto, é não sei quem. Cara, é muita gente botafoguense e todos tinham a mesma sensação. Não doeu esse rebaixamento, não doeu. Porque era muito pedra cantada também, porque a gente conseguia ver a confusão do Botafogo. Cara, bizarro. O Botafogo trocou de 4, teve 4 treinadores durante o campeonato. Contratou um treinador, aí o treinador estava doente, levou o filho lá para treinar, demitiu o filho do treinador, sendo que não era nem treinador o filho, já demitiu antes de estrear. Aí teve Paulo Autuori, aí teve Barroca. Cara, é bizarro. Também gestão. Cara, eu elogiei as contratações, as tentativas também de contratar o Yaya Touré, trouxe o Calu, trouxe o Honda. Eu elogiei porque é algo que trazia um pouco de alegria para o torcedor sofrido do Botafogo. E também esses jogadores poderiam resultar em alguma coisa. O Honda até que teve um certo momento ali, mas a equipe não tem trabalho, não tem gestão, não tem diretoria. Também teve toda aquela sombra de criarem o Botafogo SA, que aqueles 2 irmãos lá, muito cheios do dinheiro, que queriam investir no Botafogo e transformar num clube empresa. Acho que isso chamou muita atenção deles também. E ficou nessa balança, nessa guerra, e o Botafogo bateu as botas da Série A, e eu acho que vai ficar um tempinho na Série B. Eu ia falar isso agora, não vai ser o time que vai bater e voltar, não. Vai ser um Cruzeiro da vida. Vai ficar... acho que o Cruzeiro vai voltar esse ano, mas
vai conseguir o acesso esse ano, mas eu acho que o Botafogo ele vai penar uns 2 anos aí. E o Vasco, cara, o Vasco é também para mim uma tristeza também, o Vasco, por conta de ter um bom elenco, cara, tem bons jogadores. Tem o Benítez, que foi um dos melhores jogadores também do campeonato. Acho que não tá na seleção, obviamente, mas é um grande jogador. Teve o, teve o Cano, um dos artilheiros do campeonato também. Bons jogadores no elenco. Tem o André também, eu gosto bastante dele. E, cara, são bons jogadores. Tem um elenco que não é horrível. O Leandro Castan, por um certo momento, ele conseguia segurar ali a defesa do Vasco. Ele conseguia ser um pilar da equipe também. O goleiro não é completo ruim. Eu não acho grande coisa o goleiro do Vasco, o Fernando Miguel. Mas é um goleiro ok, que dava para se manter. E é uma equipe que caiu. E, cara, não tem como a gente culpar outra coisa se não for a diretoria. A gente pode falar muito dos jogadores e tudo mais, pode reclamar, falta coragem, falta esforço, falta raça. Mas, cara, quando você não tá num ambiente que nada te fortalece, isso aí não vai. Isso não é nada. Para que eu vou colocar a minha energia, minha raça, minha força para um time que não paga meu salário, para uma equipe que é totalmente zoneada? Obviamente que o jogador deveria dar o seu empenho ao máximo pelos torcedores. Mas, cara, às vezes é difícil acontecer isso, sabe? Então, não tem como você culpar de completo os jogadores. É você culpar a diretoria por ter demitido o Ramon Dias em não sei em quantos jogos, porque perdeu 3 jogos seguidos. É culpar a diretoria por ir atrás de. Eu acho até que foi uma boa ida do Vanderlei Luxemburgo. Mas, cara, eles não tentam algo novo e tá sempre aí na mesmice o Vasco e tá sempre brigando para não cair. Os torcedores também são bastante iludidos, coitados. E é triste, cara. É triste ver 2 times do Rio de Janeiro. A gente vê, pô, São Paulo tem 5 times, cara, e quase que subiu o Guarani também, né, para a Série A. E a gente vê também um pouco do que é o Rio de Janeiro também, o cenário. O Flamengo aí tem que dar graças a Deus pelo que tem. O Fluminense é uma outra surpresa também, mas a gente já falou das equipes de cima. O Fluminense foi uma surpresa desde o começo e tá aí até o fim. O futebol carioca respira por aparelhos, cara. O campeonato carioca é um campeonato que recebe pouco também dinheiro. O Flamengo brigou com todo mundo, com a Globo, perdeu um contrato milionário. Então, é loucura, é loucura. O campeonato o campeonato carioca e o futebol carioca também virou uma loucura também. Infelizmente, né? Um futebol tão forte, o Vasco caindo pela 4ª vez, né? Então, tipo, é triste, não tem como a gente descrever. A gente pode. Eu não torço para nenhuma das 2 equipes, mas é triste a gente ver equipes assim tão tradicionais e tão fortes no futebol brasileiro caindo. Boa que deixa a Série B mais interessante, né? Só isso. Pois é, vai ser a Série B, eu acho que mais disputadas. Já fizeram essa propaganda, eu lembro pois que o Twitter falou assim: vai ser a maior Série B. Cara, Cruzeiro, Botafogo e Vasco na Série B é algo. E você vê que subiu bizarro. assim times que não tem, assim, subiu Chapecoense, subiu Cuiabá. Então, assim, são times que estão ali. Quero ver como é que vai ser esse time na Série A, sabe? O Cuiabá tá até se movimentando, trazendo jogadores assim de. Contratou o Walter, né? Aquele goleiro reserva do Corinthians. Então, assim, eu quero ver como é que esses times voltou. Pois é. Como é que esses times vão se portar agora na primeira divisão? Vai ser uma primeira divisão diferente, sabe? Diferente. Eu acho que vai ser loucura, cara, porque não teve pré-temporada, não teve nada. Uhum. Teve muitos times aqui que trocaram de treinador. Fluminense trocou, Atlético Mineiro trocou, São Paulo trocou, Inter trocou. Cara, o Santos trocou. Cara, um monte de time trocou de treinador. E, cara, esses caras não vão ter muito tempo. Mas eu acredito que eles vão usar os estaduais para isso, para usar. Mas também a gente tem que ver se vai continuar os estaduais, né? Porque a pandemia tá rolando solto aí. Enfim, aí já é fora da gente aqui, a gente não consegue debater isso muito bem. Mas não enfim, duvido que isso, eles parem os estaduais, não. Não duvido. Pois é. Chegando aqui no fim do podcast, senhor Léo Abrantes. Ô, Renato. Pois é, mais uma semana aqui no Fala Pouco. Queria agradecer vocês que escutaram até aqui. Foi longuinho esse podcast. Sempre os podcasts que a gente fala sobre futebol é longo. Isso aí vai no automático. Aí não dá pra gente controlar. controlar. Empolga, a gente empolga. Então, Empolgou.
É isso, muito obrigado se você escutou até aqui. Não Muito esquece obrigado. não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, tudo isso que vocês Contrata a gente já faz sabem. textos esportivos também. É, exatamente, a gente faz texto esportivo, inclusive, tô a fim de xingar alguém aqui, uns certos editores aí, mas eu vou ficar calado. Então é isso, um beijo, um abraço, até semana que vem. Valeu.